Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Fábio Velasquez, apresentadora do EstampaCast. E hoje nós temos um outro episódio sobre uma coisa que todo mundo ama fazer, que é o quê? Viajar. Mas não é qualquer viagem, gente. Hoje é sobre sonhos, é sobre experiência, é sobre criar memórias para o resto da nossa vida. Mas antes, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a loja Efeito Casa, que é uma loja de móveis e decoração, a loja Incógnita, que é quem me veste nos episódios, que é uma loja multimarcas, né, de moda masculina e feminina. E também o nosso HCI, o Hospital de Clínicas, que está lá, já estão com as obras, né, construindo o Hospital Maurício de Souza. Vai ficar na tela aqui para vocês ajudarem a contribuir, quem quiser, né, o Pix. Então, a gente fica muito agradecido. Então, a nossa convidada de hoje, ela literalmente desenha sonhos. Charlize Collet Gimenez, muito bem-vinda, Char. A Charlize, a gente já conhece há alguns anos, né, Char? A gente já jogou vôlei juntas, né? Temos uma história aí já, né? De muito tempo. E ela tem uma história muito interessante porque ela começou no direito, né? Ela tinha uma carreira sólida no direito, ela fez o mestrado, doutorado, pós-doc, e ela decidiu mudar de carreira, conectar pessoas aí através da viagem. Ela já guiou muitas famílias e criando roteiros personalizados também para a Europa, Estados Unidos e muito mais. Mas primeiro, além de te desejar as boas-vindas, eu quero que tu conte quem é a Charlize. Bem, obrigada, uma alegria estar aqui e poder compartilhar. Eu acredito que sonhos é o que nos conecta, viagens da mesma forma. Os nossos caminhos aqui se reencontram, se conectaram alguns anos atrás e hoje eles permitem que nós estejamos juntas novamente. E as viagens são isso. A Charlize é uma sonhadora, sempre foi aquela que acreditava em conto de fadas. Aquela que suspirava com princesas, com as histórias mais mágicas, mais iluminadas e trouxe isso para a vida. Mesmo na vida profissional, do direito, que é tão duro, engessado, sempre busquei trazer essa cor, esse brilho. E aí, por isso que eu acredito que todos os meus caminhos se conectam, mesmo fazendo essa mudança e tendo outros olhares a partir dessa alteração que eu fiz, ainda assim, eu sempre busquei manter essa essência de acreditar em sonhos e acreditar nas pessoas. E em que momento que tu percebeu, assim, essa virada de chave? Opa, não é mais o direito, eu não quero mais fazer direito, eu quero organizar viagens. O direito me levou para o mundo, por dois motivos. Primeiro, pelas minhas pesquisas, os livros, as palestras, viajei muito. E ao fazer isso, paralelamente, eu construí os meus roteiros, fazia todo o desenho daquilo que eu iria viver, ainda que profissionalmente. Paralelo, da mesma forma, eu acompanhei os primeiros passos da escolha profissional durante 14 anos até a formação acadêmica de todos os alunos que passaram por mim e projetava eles para o mundo, jogava eles nesse bater de asas. No meu tempo livre, eu viajava com meu esposo e viajava com amigos. Sempre levei pessoas juntos e ficava na responsabilidade de desenhar esse roteiro. Então, viajar sempre fez parte de mim. E aí veio o meu filho. A gente foi abençoado pela chegada dele, num momento em que ele trouxe... Lembra daquele conjunto de Faber-Castell, que era nosso desejo quando nós éramos crianças? Então, ele veio com aquele estojo e coloriu minha vida de uma forma diferente. E aí, eu não quis mais ser aquela profissional que pegava a estrada todos os dias, que viajava, porque o que havia de mais importante, o meu tesouro estava em casa. E aí, me desliguei da universidade, passei a estar em casa com ele. Mas aquela mente inquieta, sempre estudando, buscando, comecei a fazer cursos, muito pelo que eu gostava, viagens, destinos. Quando eu me vi, eu estava num grupo de Nova York e uma pessoa perguntou, alguém tem dicas de Orlando? E eu tenho, me chama. Eu dei todas as dicas, mas numa troca muito gostosa, que eu adorava fazer isso, compartilhar, ela disse, tu não me guia? E eu, por que não? E assim tudo começou. Então, o Benício foi, de fato, essa luz e essa cor que eu trouxe que fez essa mudança. Nossa, tu vê só, tão despretensiosamente foi. E foi tão gostoso e disso foi levando pro outro. Olha só. Tu fala muito em realizar sonhos, né? Como é que tu acha que isso funciona na prática mesmo, pra ti?
Sonhos eu vejo como uma transformação dos desejos, muito mais de criar expectativas. E ele é muito próprio de cada um. Ele tem relação com sensações, sentimentos. Talvez o sonho seja o destino, talvez o sonho seja um sabor, um cheiro, um toque. Ou tudo isso. Ou tudo isso. Então, o realizar sonhos para mim é tão intenso e tão completo, porque é você permitir que a pessoa tenha aquele suspiro, que ela brilhe. É tão gostoso quando eu estou aqui, ao lado do meu filho, e ao mesmo tempo eu recebo aquela mensagem: Charlize, subimos na Torre Eiffel, agora descansa. Porque eu sei que a pessoa está feliz, que ela está sorrindo. Ou quando aquela mãe me manda, ela tá tão linda de princesa. Então são esses os detalhes, que é pelos detalhes de fato que nós percebemos que a vida é tão única, é tão intensa e que cada minuto conta na construção de memórias. E assim, ó, qual realização de sonho, assim, que tu acha que mais te marcou nesse tempo? Sabes que toda família, por menor que seja o desenho do roteiro ou o fato, para mim ele é grande. Então eu vibro aqui desse lado. Cada momento que eles fazem, cada lugar, cada foto que muitos compartilham, outros são mais... São perfis. Agora, eu tenho algo meu, desde sempre, que antes de eu retornar e pegar meu voo de volta, eu vou até o local, sento e me despeço, mas não até logo. Eu vou voltar. Então, eu sempre lembro quando eu sento na Times Square, fico lá só sentindo aquela energia, aquela vibração, e aí retorno pro hotel, pego minha bagagem e vou pro aeroporto. E eu fiz isso em uma das viagens que eu estava enquanto designer, e algumas pessoas do grupo quiseram me acompanhar. Eu digo, então vamos lá. Fui até uma avenida, que era o local que eu queria fazer o meu até logo. E aí, depois que eu fiz isso, uma das pessoas que estava comigo me disse, para mim é um adeus. Eu, como um adeus? Essa é a minha última viagem internacional. Eu me arrepio agora te contando isso, porque ela tinha recebido o diagnóstico de uma doença e ela sabe que ela não mais faria. E aquilo me tocou profundamente, porque é realmente o quanto significa o que eu faço e o que eu escolhi como missão. Nas memórias dela, aquela viagem, são para sempre. E pode ser uma, pode ser outra, mas para ela foi um adeus. E aí a nossa contagem de tempo é muito diferente, porque eu estava lá dizendo até breve, vou voltar. E ela estava lá dizendo, é muito prazer para aquele destino que ela tinha escolhido, mas era o destino que ela estava se despedindo. Ai, que lindo. Cheguei, encheu o olho da lágrima. Nossa. Pesado, é sobre assim, isso, tipo, exato. Por isso que realizar sonhos, cuidar de viagens, é falar de vida, é falar de pessoas, e por isso que me importa tanto, porque eu cuido como se fossem os meus. Nossa, ai, chato, me pegou agora nessa. Não tá, foi isso. No script. Ai, gente, tu ainda sente aquele friozinho na barriga, porque quantas vezes tu já foi pra Nova York? 15. Meu Deus, eu não conheço. Então tu vai ter que me guiar, porque eu não conheço. E assim, tem ainda lugares que te emocionam como se fosse a primeira vez e tu sente esse friozinho na barriga, as borboletinhas. Sempre. Porque por mais que Nova York eu tenha ido 15 vezes, numa mistura de atividades profissionais e pessoal, sempre vai ser diferente. Porque é uma Charlize diferente, acompanhada de pessoas diferentes, ou ainda que eu esteja sozinha, eu estou numa cidade que mudou. É uma constância, uma dinâmica. Então, sempre vai ser aquela primeira vez, sempre vai ser aquele suspiro do rever ou do ver, do conhecer, do reconhecer. Todos eles me despertam isso. Eu tenho uma identidade muito mais próxima com Nova York, por ter sido minha primeira viagem junto com o meu esposo, meu companheiro de vida, então marcou muito isso. E um desejo que eu tenho ainda para realizar é levar o Benício. Ele não foi ainda. Ainda não foi, porque viajar também é atender o perfil de quem está fazendo essa viagem. Eu seria egoísta de mostrar meu lugar preferido para ele, que ainda não tem a idade suficiente para aproveitar. Então, também faço essa leitura quando eu construo os roteiros. Outro lugar que me desperta o suspiro, ainda que eu já esteja nos meus 41, é o Castelo da Cinderela. Que eu volto lá na Charlize pequena, princesa, porque é tão mágico e tão encantador que não tem como tu não te surpreenderes por aquilo. E aí tu olhas para o lado, tu vais ver idosos, crianças, bebês, casais, todos juntos, escorrendo lágrimas e assistindo aquele show de fogos. Então é isso, todos os lugares te despertam isso, essa sensação. Sabe que eu tenho muito desejo de conhecer Nova York, porque eu gosto muito de olhar Sex and the City. Aí eu olho aquilo, Sarah Jessica Parker, naquelas ruas, assim, linda, maravilhosa, a hora, e ó, dando risada de mim. Eu tenho assim, sabe, e eu digo pro meu marido, que eu quero muito ir,
Só que eu ainda não me sinto preparada pra ir sem as crianças, né? Eu não consigo ainda me desvincular, assim, digo, vou passar o dia. Eu ainda não consigo. Então, eu acho que não é um momento também pra ir com eles, porque eu acho que não é um passeio que eles aproveitariam. Tipo assim, o que eles vão querer ficar caminhando nas ruas de Nova York? Agora, talvez pra Disney, a Gigi tem 4 e o Pedro tem 6. Aí eu fico pensando, muitos brinquedos, talvez eles não consigam ir. Sabe? A gente se questiona muito isso, assim, sabe? Mas talvez isso é uma conversa pra gente ter atrás das câmeras. Vou te contar, Benício foi com 1 ano a primeira vez. E muitos me disseram, ele não tem idade, ele não vai lembrar. E não tem problema, ele realmente não vai lembrar com 1 ano. Mas a construção de um ser humano mais seguro de si, e aquilo que eu estou deixando no inconsciente dele, de ser mais voltado para o mundo, de saber que nós somos uma soma e uma construção, eu faço desde pequeno. Então, hoje ele vê os vídeos, e eu construí um roteiro para ele. Eu não fui em atração, porque não era compatível, mas a gente fez refeições com os personagens, assistiu aqueles shows mais infantis, e conforme ele foi crescendo em cada uma das viagens, eu fui inserindo aquilo que ele poderia aproveitar. E ele aproveitou conforme deu, né? Conforme a idade. É isso aí. Vai chegar a idade que ele vai querer ir na montanha-russa sem a mãe. E tá tudo bem. E a mãe vai ficar só olhando. Só olhando. Eu também não consigo. Eu vou ser aquela mãe que grita. Deixa. Lá de fora. Não, tu sabe que uma vez eu vi uma palestra, assim, falando que às vezes a gente diz assim, não, tu é louco de ir. Mas às vezes a criança tem a vontade. E às vezes a gente que tem o medo deixa a criança não ter o medo, né? Às vezes a gente quer privar eles um negócio que a gente que tem medo e eles não, né? E olha só, como é que tu consegue perceber tão bem as coisas? Tem uma coisa mais sensível aí em ti, né? Eu acho que tu consegue sentir tão bem essa coisa das pessoas, assim, do que cada pessoa quer ver, do que as pessoas, aonde que as pessoas querem ir, sabe? Tem uma coisa mais sensível aí em ti, né? Eu acho que antes de eu ser designer de viagens, eu sou uma viajante. Então, eu nunca desenhei um roteiro em algum lugar em que eu não estive uma vez. Porque eu preciso conhecer, preciso saber, eu preciso fechar os olhos e conseguir imaginar a pessoa na rua e dizer pra ela, tu vais pra direita. Os meus roteiros eu desenho isso. Tu vais 2 quadras pra direita, tu vais chegar numa esquina, vai ter essa cafeteria e na outra esquina. E assim, porque tu tens que ter esse detalhamento para que a pessoa se sinta segura. O principal é isso, você permitir que a pessoa vá pro mundo, mas ela saber que tem alguém por trás. Então, ser viajante me permite isso. Ao mesmo tempo, na minha formação do direito, eu voltei ela toda para resolução de conflitos, linguagem compassiva. Isso me permitiu ser muito mais ouvinte e eu ouvir o que as pessoas, os desejos, os sonhos, os interesses, são pequenas frases numa conversa que me dão a entender aquilo que eles querem viver. E claro, todo roteiro eu reservo uma surpresa, um detalhe, que eu só vou revelar no dia que eles estão lá. Um roteiro de Nova York, eu levei um grupo, eu convidei eles para irem para Times Square, aproveitar a noite, as energias. Eu disse, olhem pro lado de lá. E eu havia programado um vídeo deles, que eu fui gravando durante toda a viagem, para propor a exibição no telão da Times Square. E de repente eles, nós estamos lá. E aí eu só estava filmando, porque é isso. É aquela surpresa, eu estava no telão de Nova York. É isso que fica, são essas memórias que a gente sempre diz, volta a bagagem, não são os 23 quilos do limite da companhia aérea. É algo que vai para tua vida toda. Nossa, que legal! Que massa. Char, assim, a gente gosta, né, de ouvir perrengues. Perrengues devem ter acontecido, né? Alguns. Pode compartilhar algum com a gente, assim, que tu lembre, assim, uma coisa louca que aconteceu? Acontece sempre. Na verdade, perrengues... Uma viagem, ela Quem não nunca? O que é o importante? Tu saberes que o perrengue vai ser resolvido. Então, a importância de ser planejado e saber que tu tens um suporte segurança, de uma designer de viagens, de uma agência de viagens, que tu pode ligar 24 horas, faz toda a diferença. Porque o perrengue, ele vai depois se tornar a memória que a gente vai dar risada. Né? Vou te contar uma de viajante. Eu tinha um congresso em Gênova, Itália. E aí, a universidade ao qual eu estava vinculada tinha uma agência que fez a emissão das passagens. Viajante, aquela coisa de vou fazer minha mala ansiosa, peguei tudo, peguei passagem e fui, não li nada. Aí eu cheguei em Madrid, eu tinha um voo de conexão, olhei o portão de embarque, tinha GEM, fui até o portão de embarque. Quando eu cheguei no portão de embarque, não era GEM de Gênova, era GEM de Genebra, Suíça. Eu estava embarcando para a Suíça. Então, a importância, né, de ter... A gente conseguiu, enfim, ficamos mais algumas horas no aeroporto, cancelamos aquela passagem, pagamos uma nova e chegamos no nosso destino. Mas são algumas das situações que acontecem. Mas daí a agência, no caso... Reemitiu e permitiu que nós fôssemos, até porque
A solicitação foi de Gênova, mas como eles erraram essa sigla, acabamos quase chegando em Genebra. Nossa, são pequenos detalhes ali Que fazem, mas vou te contar alguns de acompanhamento enquanto designer. Nós tivemos um episódio, já faz, acredito, quase 2 anos, dentro do Magic Kingdom. Era depois do show de fogos, as pessoas estavam saindo e nós ouvimos som de disparo de arma de fogo. E aí entrou um plano de evacuação, tiraram todas as pessoas do parque pelos bastidores. E eu estava em guiamento. Depois, oficialmente, eles disseram que foi um balão que estourou, mas as pessoas entraram em pânico. Nesse evacuar, aqui já era 1h da madrugada. E eu estava, a minha cliente me ligou, chorando desesperadamente, ela não falava inglês. Daí eu ficava no viva voz ouvindo o que o cast member, que é o funcionário da Disney, dizia, e eles naqueles partes internas, aguardando para descobrir o que tinha acontecido, ela chorando, eu acalmando família, até que se descobriu que foi um balão que estourou, eles liberaram todas as pessoas e voltaram felizes para casa. Mas é isso, essas situações acontecem. Já tive família que chegou para pegar Uber no estacionamento, uma mãe e 2 filhas. E aí era uma madrugada de novo, o cartão de débito internacional tinha sido descarregado, não tinha mais valores suficientes para chamar um Uber. Charlize, tô sozinha aqui, não tenho o que fazer, como é que eu faço? Os bancos no Brasil, em razão do horário, não permitiam a transferência. Eu estava junto com ela, fiz a transferência da minha conta para ela por ser a mesma conta internacional e ela pegou o Uber. Então, são perrengues que acontecem? São, mas tem finais felizes quando tu tens esse planejamento. Sim, mas aí tu fica meio que conectada 24 horas. Quando eu estou em guiamento, é tempo real. É o horário que a pessoa saiu do hotel até o horário que ela me diz, estou no transporte, retornando para o hotel. Daí eu me despeço. Se for, às vezes, uma mãe com os filhos, eu fico até ela chegar no hotel. Porque não é fácil, né? Porque eles precisam saber que tem esse suporte. Então, eu tenho um suporte lá nos destinos, sempre tenho alguma empresa que me dá esse suporte se eu precisar um socorro, uma emergência, mas eu fico em tempo real. Nossa, gente, que loucura. E tu tem uma conexão bem forte com a Disney, né? Como você falou. O que tu acha que os adultos, às vezes, assim, eles esquecem sobre sonhar com isso, né? Assim, e o que esse tipo de experiência resgata? A nossa tempo atual, e principalmente os adultos, nós estamos cada vez mais preocupados com o horário, com o compromisso, com cumprir metas, e nós esquecemos daqueles sonhos, daquilo que nós acreditávamos enquanto éramos crianças. É como se houvesse uma ruptura e deixássemos aquela criança guardada e escondida. Nós nos permitimos reviver, entre aspas, quando temos filhos. E ainda assim sempre dizemos, é por eles. E aí, quando você está na Disney e ela tem essa mágica, e talvez seja porque o fundador dela, o Walt Disney, quando construiu a primeira na Califórnia, ele queria um parque que ele pudesse ir brincar com os filhos, porque naquela época não existia. Existia para adultos, existia para crianças. E ele construiu o primeiro parque, que é a Disneyland, que ele podia ir com os filhos. E hoje, quando tu visitas qualquer parque da Disney, tu vais olhar para o lado e tu vais ver todas as gerações. É tão gostoso acompanhar os avós, os filhos e os netos em uma mesma viagem, porque são tempos diferentes se conectando, mas são memórias que eles estão construindo juntas, que são tão únicas e tão exclusivas daquele momento. É um privilégio poder estar testemunhando isso. E aí aquele adulto que tem compromissos, que tem as suas atividades, lá ele esquece. Ele volta a lembrar da heroína ou do super-herói que ele queria ser. Porque lá é possível. Lá eu uso orelhinhas, mas os homens também usam, às vezes, uma fantasia. E está tudo bem, porque aquele lugar é mágico e ele te permite ser assim. Eu choro numa atração, eu abraço o Mickey como se eu estivesse abraçando a pessoa que eu mais amasse. Eu peço um autógrafo, eu me declaro. É isso. Cada um de nós permite revelar aquilo que guarda, às vezes, pelos padrões sociais que não se permite. E eu vou te dizer, eu volto de lá pela magia sempre renovada, na esperança. Eu sempre volto suspirando, dizendo assim, o mundo é um lugar melhor. É que a dureza do dia a dia nos tira. E lá eu volto com essa renovação. E talvez essa conexão que eu tenha com lá é essa sensação. Me faz reacreditar na humanidade. Ai, que bom, que delícia! Nossa! E assim, se tu escuta alguém falar, isso não é pra mim, eu nunca vou fazer isso, porque o que tu diria pra essa criaturinha? É tão normal ouvir isso, muito em razão desses acessos que nós temos
pelas redes sociais, por blogs, por TikTok, sempre tem aquele vídeo contando. Agora eu estava em março com um grupo de meninas que elas entraram no Epic Universe, que é o novo parque da Universal, e uma delas me olhou e disse, mas é tão diferente, era a primeira vez dela. Eu, por quê? Não, porque no TikTok me mostrou assim. Eu disse, viu meninas como é? Nem sempre aquilo que nós estamos consumindo nas redes, na internet, é de fato o que acontece ou é a realidade. Às vezes é por diferentes razões, busca de seguidores, engajamento. E aí muitas pessoas se filiam a isso, desde emitir uma passagem online, um hotel, de conseguir fazer por você mesmo. E está tudo bem, nós criamos essa autonomia nos tempos modernos. Mas e quando eu preciso? Quando eu necessito de um suporte? Quando eu chego no aeroporto e eu tenho informação de que meu voo foi cancelado, eu vou precisar ficar 24 horas ali. Eu não tenho o que fazer. Se eu tenho uma agência, eu tenho um suporte, né? Ou se o meu filho adoece, para quem eu ligo? Às 10 horas da noite em outro país. Então, as experiências, por vezes, das pessoas que dizem que não é para si e acreditam, é de que podem resolver. E nas experiências que tiveram, talvez seja porque foi positiva dentro do que eles conhecem. E aí eu sempre digo, a pessoa que não conhece, que não se permitiu viver, ela não sabe a potencialidade que aquele lugar reserva e do quanto ela merece viver ainda mais. Porque é isso. A gente precisa visitar um lugar, não pelo carimbo do passaporte, mas aquilo que ele faz para a nossa alma, do que ele nos renova em sensações. Então, é se permitir. Mas sim, é um processo de construção das pessoas perceberem o quanto faz a diferença você ter alguém que desenhou o seu roteiro detalhadamente. Não é só comprar o ingresso de um parque e entrar. Tá, mas e aí o que eu faço? Vou para a direita ou vou para a esquerda? Que horas tem isso? O que tem? Passa o dia naquele zigue-zague e não aproveita. Viajar é um investimento. Não só em valores, como também investimento de tempo, que é o que é mais finito. Então, se é o meu maior investimento, por que não cuidar dele? É verdade, concordo. Shari, para fechar, então. Viajar é sobre lugares ou pessoas? E mais uma coisa. Uma viagem perfeita é... 3 pontinhos. Muito bem. Viajar é sobre pessoas. Acredito que não importa onde tu estiveres, importa com quem tu estás. Muito do que eu acredito é poder compartilhar com quem eu amo. E quem eu amo é amplo, porque é de cada um. Você quer dividir aquela emoção, aquela sensação, aquele sentimento, você quer que mais pessoas estejam ali. Viajar é sobre compartilhar. E aí o destino que eu escolher, ele vai ser, claro, uma adição. Mas o que torna tudo tão especial e tão único é com quem você viveu. E às vezes você viveu consigo mesmo, porque você é o seu melhor convidado para isso. Com certeza. Então a viagem perfeita é? A viagem perfeita é aquela que te permite criar experiências, viver intensamente, construir memórias de forma segura, com tempo de qualidade e ao lado de quem tu amas. Ai, que lindo! Nossa! Shari, a conversa foi maravilhosa e incrível. Amei te reencontrar. E dá pra sentir que o que tu faz, assim, é muito além do turismo, sabe? Tu faz com o coração, tu faz com muito amor, realmente. E tu cria memórias, conexões e momentos que vão ficar guardados para sempre, né? Muito obrigada por compartilhar tudo isso aqui conosco. E se vocês não conhecem ainda, tá? Fica o convite, né? Para talvez o próximo destino ser com a Char, né? E você que ficou até aqui, então... agradeço vocês, a presença de vocês aqui no nosso EstampaCast. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a loja Efeito Casa, Incógnita e o Hospital de Clínicas Ijuí. Meu muito obrigado, nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Spotify e no YouTube. Beijos!